Será que a pensão alimentícia incide sobre o 13º salário e o terço constitucional de férias? É isso que você vai descobrir agora, porque eu vou te falar sobre a base de incidência, a base de cálculo da pensão alimentícia, a base de cálculo dos alimentos. Como que a gente faz esse cálculo? Primeiro, você, enquanto advogada, advogado, você vai ali verificar com a sua cliente se o genitor trabalha de carteira assinada, se ele é servidor público, se ele é empresário. Você vai ter essa conversa e eu tenho um vídeo aqui já falando sobre isso. Mas o que importa aqui? Para a pensão alimentícia, muita gente faz confusão de a pensão alimentícia incide sobre a remuneração bruta, incide sobre a remuneração líquida. Não, vamos lá, a gente pega a remuneração bruta, que é aquele valor total, aquele valor cheio que vem no contra-cheque, e a gente vai retirar daquele valor total apenas o desconto legal do INSS e do imposto de renda. O que sobrar, em regra, vai ali servir para fins de pensão alimentícia. Mas é um pouco mais complexo, tem alguns detalhes aqui. Eu vou te falar agora, te passar uma lista do que integra a base de cálculo dos alimentos e o que não integra. Vamos começar pelo que integra. Você vai olhar todo o valor que for de natureza remuneratória e você vai usar aí do conceito do direito do trabalho para entender o que é natureza remuneratória. Mas a gente vai considerar então para a pensão alimentícia 13º salário e o terço constitucional de férias. O STJ, inclusive, já tem uma tese reconhecendo que essas verbas dispõem de natureza remuneratória e, por isso, vai entrar no cálculo da pensão alimentícia. Outra verba é a participação nos lucros e resultados. Então, essa participação nos lucros é qualquer gratificação em razão da produtividade laboral e ela é uma parcela desvinculada da remuneração, só que ela é considerada rendimento e, por isso, ela vai integrar o cálculo dos alimentos. E aí não depende se o genitor recebe semestral ou anualmente essa PLR. Tem uma jurisprudência em tese do STJ que fala que as parcelas percebidas a título de participação nos lucros e resultados das empresas integram a base de cálculo da pensão alimentícia quando esta é fixada em percentual sobre os rendimentos, desde que não haja disposição transacional ou judicial em sentido contrário. Então a gente tem essa jurisprudência em tese do STJ, só que o próprio STJ, recentemente, nos últimos anos, teve uma mudança radical de posicionamento. Ele abandonou essa posição de que integra de forma automática a pensão alimentícia, a PLR integra de forma automática, e agora passou a adotar uma posição da seguinte maneira: ou o filho vai ter que comprovar a necessidade de receber a pensão alimentícia sobre a PLR, ou então nem isso, a PLR não integra de forma nenhuma o cálculo da pensão. Tem aí jurisprudência, tem decisão do STJ nesse sentido. Se você quiser receber essa decisão, quiser que eu te mande jurisprudência sobre isso, me chama lá no direct do Instagram, tem o link aqui embaixo que eu te mando e a gente bate um papo, porque presta atenção, se você tá pela criança, você vai pedir que a PLR entre no cálculo da pensão. Se você tá pelo genitor, você vai pedir que a PLR seja excluída. Infelizmente, o que eu tenho visto na prática é exatamente isso, a PLR sendo excluída do cálculo da pensão alimentícia, o que eu particularmente acho uma pena, porque eu trabalho muito mais 100% para mulheres. Eu trabalho, posso dizer aí que hoje em dia 100% só com mulheres, e eu gostaria que as crianças tivessem aí direito à PLR. Vai entrar ainda na base de cálculo dos alimentos as horas extras, o adicional noturno e adicional de periculosidade, porque essas três verbas, elas têm natureza remuneratória. E agora, o que não integra a base de cálculo dos alimentos são aquelas verbas de natureza indenizatória. O FGTS não vai integrar o cálculo da pensão alimentícia, mas tem um ponto interessante sobre o FGTS que eu anotei. Eu peguei isso do livro da Maria Berenice Dias, que ela fala muito sobre isso. É que se você tiver como execução de alimentos, você pode pedir a penhora do FGTS para poder ali garantir o pagamento da pensão alimentícia em atraso. Só que você veja, é uma coisa diferente, você consegue a penhora do FGTS numa execução de alimentos, mas quando a gente fala na pensão alimentícia propriamente dita, ela não vai incidir sobre o saldo do FGTS que o genitor tiver ali na conta dele
da Caixa. Outras verbas que não vão entrar na base de cálculo dos alimentos são as ajudas de custo, como diárias, valores para cobrir despesas de viagem, auxílio transferência, assistência à saúde, gratificação por exercício cumulativo de funções, e aqui então a gente está falando de servidor público, por exemplo, auxílio moradia, auxílio alimentação, plano de demissão voluntária, aviso prévio, verbas rescisórias. Aqui, então, em regra, a criança ou adolescente não tem direito de receber parte desses valores por conta da pensão alimentícia. Tem uma coisa interessante. Eu disse que o terço constitucional de férias entra no cálculo dos alimentos. Só que as férias não gozadas, no caso, as férias que foram pagas, que não foram gozadas e que foram, então, indenizadas, ela é uma verba indenizatória e, portanto, não vai incidir a pensão alimentícia sobre ela. Você tem alguma dúvida sobre essa base de cálculo dos alimentos? Você quer aprender como calcular a pensão alimentícia, como determinar junto com a sua cliente um valor da pensão alimentícia, como demonstrar isso para o juiz? Se tiver essa dúvida, deixa aqui nos comentários que eu gravo um vídeo para você, combinado?